Olá, tudo bem com você? Terminamos hoje a leitura da primeira carta de Pedro e o capítulo 5 termina falando sobre liderança, esperança e humildade, coisas que sempre devem andar de mãos dadas. Todo líder deve ser uma pessoa de esperança, uma pessoa que sabe para onde vai e que, portanto, sabe liderar aqueles que estão sob sua responsabilidade e encher essas pessoas de esperança também. E, sobretudo, deve ser uma pessoa humilde, uma pessoa que lidera pelo serviço, uma pessoa que se sujeita como Jesus fez para o bem e pelo bem daqueles que lidera. Verso 2 diz que muito podem a força e o entusiasmo da juventude aliadas à experiência dos mais velhos. Como seria bom que os jovens aproveitassem a experiência, a maturidade dos mais velhos, unissem forças com essas pessoas e assim, fortes como são, entusiasmados como são, pudessem agir guiados pela maturidade e pela experiência. Que na igreja seja assim, essa experiência seja uma realidade em nossas igrejas, jovens e mais velhos unidos com um propósito. Infelizmente, aqui o verso 2 também fala sobre isso, a diabólica teologia da prosperidade criou pastores, entre aspas, que só pensam no lucro. Não seja assim entre nós. Pastores devem trabalhar por amor, livremente, com o desejo de servir sem interesses egoístas, nem vontade de dominar. Pedro, um pastor, um verdadeiro pastor, fala sobre isso neste capítulo. Ele dá conselhos importantíssimos aos pastores de hoje. Pastores que devem ser exemplo para o rebanho, em que a espiritualidade da igreja, aliás, a espiritualidade da igreja costuma se nivelar pela de seus líderes. Então, quanto mais espirituais, quanto mais consagrados os líderes, mais a igreja viverá também essa experiência. Verso 4, quando Jesus vier, os verdadeiros pastores receberão sua recompensa. Os falsos pastores também receberão, mas essa não será boa. Verso 5, os jovens devem respeitar os mais velhos e todos devem ser humildes, uns com os outros. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, diz o apóstolo Pedro. Verso 6, os que se humilham serão exaltados. O contrário disso também é verdade. O verso 7 é uma promessa maravilhosa e diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Amém. Este é um mundo que favorece muito a ansiedade, a depressão, problemas emocionais, a vida não é ideal. E aqui nós temos então uma verdadeira pílula anti-ansiedade, porque o Criador do universo é o nosso Deus. E Pedro, que viveu dramas, viveu situações muito probantes, Pedro sofreu também ansiedade, Pedro sofreu angústia. Ele, que passou por essas experiências, uma testemunha ocular de Cristo, diz: lancem sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a dramas na existência, nós podemos confiar que temos um Deus que cuida de nós e que, como já disse aqui várias vezes, tem em vista o nosso bem-estar eterno e está trabalhando pela nossa salvação. Temos que confiar nisso. Verso 8 diz que nós temos que ficar alertas, porque o diabo não dorme em serviço. Mas como vencer o leão que ruge diabolicamente? Permanecendo firme na fé. Fé é confiança, e confiança se desenvolve conhecendo aquele em quem confiamos. Se não lemos a Bíblia, se não vamos à igreja, se não testemunhamos de Cristo, se não oramos todos os dias, nós não venceremos o leão que ruge, querendo nos tragar, nos devorar. Mas se nós mantivermos firme nossa comunhão com Deus, o leão fugirá de nós, porque essa comunhão significa, é sinônimo de fé. Fé é confiança. Confia em Deus e o leão vai embora. Esse leão que representa aqui Satanás. O verso 9 ainda diz que o sofrimento e as provações caracterizam a vida de todos os cristãos genuínos, mas Deus está do lado deles. Infelizmente, neste mundo de pecado, se tudo vai bem na sua vida, se a sua vida é um mar de rosas, alguma coisa está errada aí. Porque todo aquele que vai de encontro aos padrões do mundo, todo aquele que desafia o reino de Satanás e anda com Jesus, atrairá o ódio das hostes do mal. Mas a promessa é de que Deus está com ele. Ainda que as fogueiras se acendam contra ele, ainda que a perseguição se levante, ainda que o deboche e o escárnio sejam uma realidade em sua vida, Deus está do seu lado. Deus é o seu protetor e é aquele que vai salvá-lo afinal.
Não focalize as provações e as lutas, focalize a vitória, a coroa final que você receberá de Cristo e o resultado da sua fidelidade. O verso 12 diz: mantenham-se firmes na graça de Deus. O verso 10 ainda diz que é Deus quem nos restaura, confirma, dá força e nos coloca sobre firmes alicerces. Que promessa maravilhosa também no finalzinho aqui do capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Deus nos coloca sobre firmes alicerces. O mundo é um alicerce frágil. O mundo está repleto de areias movediças, de alicerces que não dão sustentação, mas Deus é que nos coloca sobre o alicerce firme. Esse alicerce é a rocha, Cristo. Verso 13. Também estamos em Babilônia, mas nosso coração deve estar no céu. Vivemos num mundo que pode ser comparado com Babilônia, um mundo confuso, idólatra, pagão, mas o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos devem estar sempre no céu. Verso 14, encerrando então as nossas considerações sobre essa carta tão bonita. Quem está em Cristo vive em paz, mesmo em meio à provação. Note que Pedro falou sobre lutas, sobre perseguições, sobre a liderança espiritual e termina sua carta falando sobre paz. A paz que ele mesmo experimentou quando se converteu e realmente se entregou totalmente a Cristo. Mesmo tendo sido perseguido depois disso, mesmo tendo sido, como diz a tradição, crucificado de cabeça para baixo, Pedro passou a desfrutar de paz. E ele sabe o que está dizendo. Você também pode viver a paz que excede todo entendimento, que é a paz que vem de Cristo, dessa comunhão com Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado, e não se esqueça, amanhã começamos a leitura da segunda carta de Pedro. Não perca essas oportunidades de abrir a carta de amor de Deus e conhecer a sua mensagem.